a gente começar então as nossas discussões. Então eu vou começar a gravação, tá? Deixa eu só um momento. Pronto. Então, iniciando os nossos trabalhos, né, a nossa atividade de hoje, 20 de outubro, da trilha 4, que é a gestão educacional, eu tenho o prazer de ter a presença do nosso colega do Instituto Federal de Santa Catarina, o Tomé, e ele vai falar um pouquinho sobre a curricularização da extensão. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do Tomé, do currículo dele, e aí depois já passo para ele para a gente já começar esse assunto tão importante, tá? Então, o Tomé, ele é bacharel em Geografia pela Universidade de Brasília e mestre em Educação pelo Prof. EPT, lá do Instituto Federal de Santa Catarina. E o seu mestrado teve foco na curricularização da extensão. Ele é servidor técnico administrativo em educação do IFSC, onde atua na coordenação de estágio e assistência ao discente, além de ter atuado como diretor de extensão na mesma instituição. É um dos autores do livro Caminhos para a Curricularização da Extensão e um dos idealizadores do site, que depois eu vou passar para vocês, sobre o mesmo tema, né? Que é bem, bem interessante. E aí eu só quero agradecer, Tomé, a sua participação. Acho que se tem alguma coisa de bom dessa pandemia, é a gente ter, então, esse contato com colegas de outros institutos. Então, a gente está aqui no aguardo das suas considerações. Vou desligar a minha câmera e o meu microfone, precisando, é só chamar. Boa tarde para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder conversar, trocar algumas ideias e compartilhar algumas experiências aqui do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação sobre a curricularização na extensão. E essa apresentação, ela surgiu a partir da minha pesquisa de mestrado, né, que era sobre a curricularização da extensão. Então a gente entrevistou algumas coordenações de cursos superiores que já tinham passado pelo processo de curricularização da extensão. E essas pessoas, elas indicaram algumas fragilidades, digamos assim, no processo de curricularização da extensão e algumas dificuldades. E é sobre isso que eu vou comentar aqui, porque uma das primeiras dificuldades que foram apresentadas é sobre o conceito de extensão, entender o que é extensão. Então, que a dúvida é como que a gente vai colocar algo no currículo se a gente não sabe o que é isso? Porque muitas pessoas que precisam atualizar os PPCs dos cursos, algumas dessas pessoas nunca fizeram uma atividade de extensão, ou fizeram algo muito superficial, só uma participação pontual em alguma atividade de extensão, e muitas pessoas não entendem muito bem como funciona a extensão. Então essa era a primeira pergunta que surgia, entender o que é extensão. Então, antes de curricularizar a extensão, antes de inserir extensão no currículo, a gente precisa entender como se faz a extensão e repensar muitas vezes a extensão que é feita. Porque em muitas instituições de ensino, a extensão que é praticada, ela é praticada com base em conceitos de extensão que já foram superados. Aquela extensão que muitas vezes é puramente assistencialista ou que é muito eventual. Essa extensão, ela não é a ideal, não é o que se entende hoje por extensão. E é um pouco disso que a gente vai conversar aqui hoje. Que para entender melhor o que se espera da extensão hoje, o que é considerado como extensão, a gente precisa conhecer como isso surge no Brasil. Então, a extensão no Brasil ela surge influenciada pela Reforma de Córdoba, que foi um movimento estudantil na Argentina, né, que queria expandir os muros da universidade. Essa ideia de levar para a sociedade o conhecimento que é produzido na universidade. Então, isso surge em 1918, em Córdoba, e é daqui que surge a extensão na América Latina e no Brasil.
É interessante a gente pensar que fora do Brasil, em muitos lugares, na Europa, por exemplo, não tem essa distinção entre ensino, pesquisa e extensão, é educação como um todo. Então essa ideia de extensão, como é praticada no Brasil, é muito próprio da América Latina, não tem isso em todos os lugares do mundo. E no Brasil, os conceitos de extensão são influenciados por essa reforma de Córdoba em 1918. E esse ideal de extensão vai influenciar o decreto de 1931, que é esse decreto aqui, 19851, que tem a extensão como a difusão de conhecimentos, por meio de cursos, conferências, propaganda e demonstrações, que é aquela ideia que permanece até hoje em muitas instituições, que extensão é fazer evento para a sociedade, é compartilhar o conhecimento com a sociedade. Extensão não é só isso. A extensão surge dessa forma, mas ela se amplia, e hoje em dia a extensão não é só fazer um evento para a sociedade, um evento aberto para a comunidade externa, para a sociedade. A extensão não é mais só isso, a extensão é muito mais que isso, mas a extensão começa assim, com a difusão de conhecimentos, a partir de cursos, conferências, propagandas e demonstrações. Em 68, já no período da ditadura militar, a extensão ganha uma roupagem diferente. Tem ainda essa ideia de estender a sociedade, né? Aqui o termo comunidade pesa bastante, que é a ideia de comunidades mesmo, de pequenos grupos, principalmente em vulnerabilidade social. Então a extensão era focada nesses pequenos grupos, em vulnerabilidade social, para a prestação de serviços, cursos e prestação de serviços. Então a extensão aqui ganha essa face de ir às comunidades carentes e prestar serviços. Então é nessa época que é criado o Projeto Rondon, que tem aqueles mutirões de cirurgias em cidades do interior do Amazonas, do norte e nordeste do Brasil. Então é nessa época que surge essa ideia da extensão para desenvolvimento nacional, que essa resolução de 68 ela fala isso, essa lei, né? Ela fala que a extensão é para o desenvolvimento nacional, então, que era muito ligado ao governo da época, que era da ditadura militar. Até na época o Projeto Rondon tinha um lema, né, que era integrar para não entregar, que é essa ideia de integração. Então as atividades de extensão serviam para isso na época. E muito disso ficou até hoje. Então muita gente até hoje pensa que a extensão é só para comunidades carentes, a extensão é só projeto voluntário, é distribuição, sei lá, de cesta básica, é mutirão de serviço voluntário. A extensão não é só isso. A extensão ela pode ser voluntária. A extensão pode ser em comunidades carentes, em bairros em vulnerabilidade social. Mas a extensão não é só isso. É muito mais que isso. E em 68 também, mas aqui já fora do Brasil, né, o Paulo Freire estava exilado nessa época, ele publica o livro Extensão ou Comunicação. E o Paulo Freire ele faz uma crítica à extensão como era executada na época, que era essa ideia simples de levar o conhecimento para a sociedade. Então Paulo Freire critica que não tinha uma comunicação com a sociedade. Era aquela educação no formato tradicional, onde a instituição de ensino detém o saber e a sociedade não tem nada. Então a instituição de ensino entrega esse saber, estende esse saber para a sociedade. E Paulo Freire vai criticar isso. Ele critica essa ideia de extensão tradicional, de que a instituição de ensino vai estender o conhecimento. E não é. O Paulo Freire, ele pauta esse livro todo, né? Ele fala sobre a comunicação, sobre dialogar com a sociedade, porque a instituição de ensino também vai aprender com a sociedade, porque o público que recebe as atividades de extensão, elas têm muito a ensinar para a instituição de ensino. Então a extensão aqui ela passa a ser pautada na dialogicidade, no diálogo entre a instituição de ensino e a sociedade. Porque esses dois atores têm saberes para compartilhar. Então tem os saberes sistematizados da universidade, da instituição de ensino superior, e os saberes populares, ou saberes de prática, dos grupos sociais. Então é nessa troca de saberes que é efetivada a extensão. Então a partir dessa publicação de Paulo Freire, a extensão ganha uma nova cara, uma nova roupagem, que é baseada na troca de saberes, no diálogo com a sociedade. E essa publicação de Paulo Freire vai influenciar o Plano de Trabalho de Extensão Universitária de 1978 da CODAI, que aqui já traz a extensão
com esse sentido de receber o influxo e a instituição de ensino é retroalimentada. Então é um processo de aprendizagem também para a instituição de ensino. E isso promove impacto na instituição de ensino. Então não é mais aquela ideia de a instituição de ensino detém o saber e compartilha esse saber com a sociedade. Não. É uma troca de saberes. A instituição de ensino também aprende e recebe da sociedade conhecimento também. Então a extensão é diálogo com a sociedade. A extensão é fazer algo em conjunto com a sociedade. Não é simplesmente difundir conhecimento. Não é publicar. Não é fazer uma publicação para a sociedade. Porque se a extensão for só publicar para a sociedade, qualquer biblioteca seria um centro extensionista, né? Porque tem vários livros e publicações científicas, mas a gente sabe que não é. Uma biblioteca não é extensão. A publicação de um livro não é extensão, porque a extensão está na relação com as pessoas, na relação da instituição de ensino com a sociedade. E esse conceito trazido pela CODAI, que era a Coordenação das Atividades de Extensão, que foi algo como um órgão a nível ministerial, né, a nível federal, que era para cuidar da extensão, mas esse órgão, essa coordenação, ela foi extinta em 79 e não durou muito. E até hoje a gente não tem, a nível nacional, um órgão que cuide da extensão. Então esse conceito trazido pela CODAI, né, ali na época, apresenta um avanço no entendimento da extensão, que agora tem esse caráter de dialogicidade, que é influenciado pela obra de Paulo Freire. Seguindo na linha temporal, que até essa é a última resolução de extensão que a gente tem, o último entendimento legal que a gente tem de extensão é esse da CODAI até 2018. Então tem um hiato muito grande a nível de legislação para a extensão, de pensar a extensão a nível nacional. E isso foi sentido nos anos seguintes. O que a gente teve de regulamentação da extensão foi muito por causa do ForProEx, que foi criado fora de pró-reitores e pró-reitores das universidades públicas, que publicava políticas de extensão, resoluções da extensão, os conceitos de extensão, né, o que é entendido como extensão, foi pensado e elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores e Pró-Reitoras. Tem outros fóruns também, mas o Fórum das Universidades Públicas é o maior e o de maior representatividade. Então, vários dos conceitos de extensão que são utilizados nas instituições de ensino superior foram pensados pelo ForProEx. E, por influência também do ForProEx, a extensão entra na Constituição Federal. Nas outras constituições que tivemos antes no Brasil, nenhuma fala sobre extensão. Então, essa é a primeira vez que a extensão aparece na Constituição. É interessante a gente pensar que ela aparece equiparada ao ensino e à pesquisa. E que é a indissociabilidade, né? E é mais interessante ainda pensar que a indissociabilidade é um princípio, não é um fim. Então as instituições de ensino superior, elas devem obedecer a esse princípio da indissociabilidade. Então toda a nossa prática educativa, ela deve começar pensando na indissociabilidade. Não é um fim lá no horizonte. A indissociabilidade não tem que ser nosso objetivo final, ela tem que ser o nosso princípio. Então isso muda um pouco a forma como a gente pensa. E por isso que a extensão tem que ficar sempre cada vez mais próxima do ensino e da pesquisa, e mais alinhada, e mais realmente indissociável. Que a gente costuma pensar a indissociabilidade como essas três grandes áreas e a indissociabilidade ali no meio, né? Sendo esse ponto de união entre as três áreas. Mas eu prefiro pensar em indissociabilidade dessa forma, realmente indissociável, porque o sentido da palavra é esse, né? De não se separar, não dissociar. Então, se a gente trabalha sobre indissociabilidade, pensa em indissociabilidade, a gente tem que pensar que não se separa. É tentar criar pensar a nossa prática educativa sempre com ensino, pesquisa e extensão. E é a extensão que vai concretizar a indissociabilidade, porque é possível ter uma prática de ensino descolada da pesquisa e descolada das demandas da sociedade. É possível ter uma prática de pesquisa que seja descolada das demandas da sociedade e descolada do ensino muitas vezes. Mas não tem como fazer a extensão
sem que seja ligada com a prática de ensino e com as práticas de pesquisa da instituição. Se existe algum tipo de atividade que a gente chama de extensão e que é descolado do ensino e descolado da pesquisa, tem alguma coisa errada. Porque é a extensão que vai fazer a articulação entre o que é ensinado em sala de aula, o que é pesquisado na instituição, com as demandas da sociedade. Então é a extensão que vai concretizar a indissociabilidade com os processos de ensino, de pesquisa e as demandas da sociedade. Que aí sim a gente vai conseguir cumprir esse princípio da indissociabilidade. Seguindo na linha do tempo aqui, o Plano Nacional de Extensão do FORPROEX, né, de 99, traz esse conceito de extensão, já pensando aqui a extensão como um processo. Lá no início, em 1931, a extensão é pontual, é uma ação que vai ao encontro de uma demanda da sociedade para suprir aquela demanda. E era pontual, é um curso, é uma demonstração, é uma palestra, pontual. Aqui a extensão passa a ser entendida como um processo educativo. Aqui eu grifei ainda extensão universitária, né, porque era um fórum das universidades, mas com o tempo esse termo extensão universitária também mudou. A gente ainda utiliza em alguns ambientes, é muito comum ouvir falar sobre extensão universitária, mas a resolução atual, o entendimento atual de extensão é simplesmente extensão. Porque não é só a universidade que faz extensão, os institutos federais fazem extensão, faculdades fazem extensão. Então, o conceito ele muda e fica muito mais amplo, não é simplesmente uma extensão universitária, é extensão na educação superior. Em 99 ainda, esse conceito ali trazido por Paulo Freire, né, da dialogicidade, ele é ampliado nessa ideia de via de mão dupla, que a extensão é uma via de mão dupla. Então, o grupo que executa a atividade de extensão vai para a sociedade, ali conversa sobre os temas e conceitos que são pensados na universidade, aprende sobre os conhecimentos populares que não foram sistematizados, né, que são os conhecimentos da sociedade, muitas vezes que não são sistematizados, e quando esse grupo extensionista retorna para a instituição de ensino, eles vão refletir sobre esse conhecimento, sobre esse processo de interação dialógica, e isso pode fazer com que surjam novas publicações, um novo conhecimento científico seja criado. Então, a interação entre a instituição de ensino e a sociedade promove um crescimento da instituição de ensino, promove impacto na própria instituição de ensino. Então a extensão não é simplesmente para promover um impacto na sociedade. A extensão tem que também promover um impacto na própria instituição de ensino, porque é uma via de mão dupla. Não é simplesmente entrega, a extensão não é simplesmente entregar algo para a sociedade, mas é uma via de mão dupla, em que a instituição de ensino também recebe, e tudo pautado no diálogo, porque precisa de interação dialógica. E, na linha do tempo, em 2001, tem a publicação no Plano Nacional de Educação, e aqui já era apresentada a possibilidade, a obrigatoriedade de 10% de extensão nos cursos de graduação. Então, essa ideia de 10% de extensão não surgiu agora com a Resolução 7 do CNE, mas surge lá em 2001 com o Plano Nacional de Educação. E aqui era para as instituições federais, né, para as universidades federais principalmente, mas veio a impactar os institutos federais depois e todas as instituições de ensino com a publicação da Resolução 7 do CNE. Então, a Resolução 7 do CNE, quando ela fala de 10% de extensão, não foi algo que foi inventado agora. Surge lá em 2001, no Plano Nacional de Educação. E depois, né, veio o Plano Nacional de 2014 também, e a Resolução 7 do CNE veio só para amarrar tudo isso e reforçar. Então, em 2008, quando os institutos federais são criados, eles já são criados nessa obrigação de ter os 10% de extensão. E a gente sabe que isso não foi cumprido. Mas, sim, surge lá no Plano Nacional de Educação. E com a publicação da Política Nacional de Extensão, novamente do FORPROEX,
esses conceitos de extensão, eles vão ampliando e se aproximando muito mais do currículo e de estudantes. Como a gente vai ver nas diretrizes do ForProEx, né, que aparece ali a diretriz da diretriz para a extensão do impacto e transformação discente. Essa diretriz da extensão, ela aparece no ForProEx de 2006 com a ideia de aproximar a prática extensionista de estudantes. Então é a partir daqui que a extensão se aproxima muito mais do currículo e vai ficando cada vez mais integrada ao currículo. Porque a extensão ela tem que ser esse processo interdisciplinar, indissociável ao ensino e à pesquisa, e vai promover essa interação transformadora entre a instituição de ensino e os outros setores da sociedade. Então a extensão tem que promover o impacto na formação discente e o impacto na própria instituição de ensino, e também na sociedade, sempre pautado na interação dialógica, na relação entre a instituição e a sociedade, relações horizontais e não verticais. Então aqui, como eu comentei, as diretrizes para a extensão, né, que tem a interação dialógica, que é isso que eu já havia comentado, a interdisciplinaridade, interprofissionalidade, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação discente e impacto e transformação social. Se a gente mira nessas duas últimas diretrizes, o impacto na formação discente e impacto e transformação social, a gente consegue alcançar os outros. Porque uma atividade de extensão, como eu já comentei, ela precisa ser indissociável, porque ela precisa ter ligação com o que é pesquisado na instituição e com o que é ensinado. E quando o grupo de estudantes vai articular os seus conhecimentos, habilidades e atitudes que aprendem no seu curso, ali no eixo formativo do curso, no seu percurso formativo, e pega todo esse conhecimento e articula com as demandas da sociedade, essa atividade vai promover o impacto da formação discente. E ela já está naturalmente ligada ao ensino e ao que é pesquisado na instituição, porque tem a ver com o eixo formativo, com o eixo do curso, e vai contribuir para o perfil do egresso. E se essa atividade for bem organizada e articulada e planejada para suprir as demandas da sociedade, isso vai promover impacto e transformação social. E naturalmente vai ser uma atividade interdisciplinar e interprofissional, porque as demandas da sociedade, elas são interdisciplinares. Então, um problema social ele não é exclusivamente de matemática ou exclusivamente da física, da química. São problemas multidisciplinares, porque a nossa vida é assim. A gente não separa em caixinhas os momentos da nossa vida. Agora eu vou viver português, depois eu vivo a matemática, depois eu vivo a física. Não, a gente vive tudo ao mesmo tempo. E os nossos problemas são assim também. E os problemas da sociedade também são interdisciplinares e interprofissionais. Então, se a nossa extensão é pautada nas demandas da sociedade e que a gente promova a participação discente, a participação ativa discente, a gente vai conseguir cumprir essas 5 diretrizes para a extensão. Em 2013 tem a publicação do ForProEst, né, que é o Fórum de Pró-Reitores e Pró-Reitoras dos Institutos Federais, Escolas Técnicas. E o que muda para a definição do ForProEx é que não tem o termo extensão universitária, né, porque nós não somos universidades, e também tem ali a territorialidade. Então a extensão nos institutos federais tem que considerar a territorialidade, porque os institutos federais são pensados para o desenvolvimento regional. Mas isso não quer dizer que as atividades de extensão têm que ser só nos bairros vizinhos ao campus, ali ao Instituto Federal. Tem que considerar o desenvolvimento regional, que os institutos federais foram pensados para isso. Então, geralmente, os institutos federais têm uma abrangência estadual, né? Então, essas atividades de extensão elas podem ter uma abrangência estadual, às vezes tem abrangência no estado vizinho, nos estados vizinhos, ou até mesmo uma abrangência nacional, mas sempre pensando na territorialidade, no desenvolvimento regional. Em 2014, mais uma vez aparece a obrigatoriedade do mínimo de 10% de extensão, no PNE de 2014, né, que tem vigência até 2024, mas aqui é interessante que a extensão aparece como uma estratégia, que é a estratégia 12.7. Essa estratégia é para aumentar o número de matrículas no ensino superior. Então a extensão é uma estratégia para
digamos assim, fazer uma propaganda das instituições de ensino superior na sociedade, porque a extensão ramifica ou amplia esse braço das instituições de ensino na sociedade. Então as instituições de ensino ficam mais conhecidas e promovem a qualidade do seu ensino e da sua pesquisa na sociedade por meio das atividades de extensão. E aqui o PNE de 2014 especifica que a curricularização da extensão, ou a flexibilização curricular, acreditação curricular, ela deve acontecer com programas e projetos. Porque pensemos assim, se a atividade de extensão ela precisa ser ligada ao currículo, e o currículo é pensado em vários anos para se atingir um perfil de egresso que a gente deseja, as atividades de extensão também têm que ser pensadas dessa forma. Por isso que é com projetos e programas, porque são atividades de médio, longo prazo, porque têm objetivos bem pensados, e esses programas e projetos têm que se alinhar aos eixos do curso, aos conhecimentos do curso, para poder contribuir com a formação, com o perfil da egresso que a gente pensa, para contribuir com a formação discente, porque a extensão deve proporcionar impacto e transformação discente. E se a gente pensa isso com programas e projetos, a gente está atendendo ao conceito de que a extensão é um processo, não é pontual, não é simplesmente identificar uma demanda pontual e ir na sociedade com um evento e fazer uma divulgação científica. Não, a extensão ela precisa ser pensada em conjunto com a sociedade. E programas e projetos fazem isso muito melhor do que eventos. Não que a gente não possa ter eventos, a gente pode sim ter vários eventos, mas esses eventos devem compor projetos, devem fazer parte de projetos maiores, programas maiores. E aqui, a última resolução que a gente tem, como eu comentei, a resolução 7 do CNE, indica que a extensão, como eu comentei, na educação superior brasileira, não é extensão universitária. E a extensão não é mais uma ação. Antes era chamado de ação, uma ação extensionista. Agora é uma atividade. Porque ação, a palavra, tem o sentido de ser algo pontual e algo como uma reação. É algo reativo. A gente identifica um problema e faz uma ação para sanar aquele problema. E atividade, o termo atividade, traz essa carga semântica de que é algo planejado. Então tem objetivos, tem uma preparação, tem um desenvolvimento. Então a extensão é uma atividade. E essa atividade também traz o sentido de ser ativa na sociedade, porque a extensão ela tem essa característica de intervenção na sociedade, de propor, de ser propositiva. E também essa atividade ela se integra à matriz curricular. Então a extensão ela não pode ser desligada do que é ensinado nos cursos superiores. Não é uma extensão, sabe, aquela extensão que não tem nada a ver, tem nada a ver com o curso. Isso não pode acontecer, porque a extensão ela precisa ser para articular os conhecimentos, habilidades e atitudes dos estudantes dos cursos superiores com as demandas da sociedade. E isso sempre em um processo, não é pontual, não é estanque, é um processo interdisciplinar, político e é científico e tecnológico. Porque eu friso aqui o científico e tecnológico porque teve uma época que tinha uma distinção, dizendo que as universidades fariam extensão universitária, os institutos federais fariam extensão tecnológica. Não, a extensão ela é científica e tecnológica. Só existe uma extensão e ela é científica e tecnológica. Então a mesma extensão que tem que ser praticada nas universidades tem que ser praticada nos institutos federais. Lógico, considerando as especificidades de cada curso, de cada região, mas a extensão é uma só e ela é científica e tecnológica e sempre vai promover uma interação transformadora, interação entre a instituição de ensino e os outros setores da sociedade. E desde o For Project 2012 já aparece aqui o termo setores da sociedade, porque como era lá na década de 60, na resolução de 68, traz o termo comunidade, era pensado a extensão para comunidades carentes. Mas não, a extensão não é só para comunidades carentes, é para diversos setores da sociedade. Se você pensa em uma atividade de extensão para fazer junto com a prefeitura da cidade, a prefeitura é uma comunidade carente? O governo do estado é uma comunidade carente? Não, mas a gente pode fazer atividades de extensão com esses públicos. E esses públicos, sim, podem alcançar bairros que sejam carentes, em vulnerabilidade social, ou não. A gente pode também fazer atividades de extensão com empresas, com associações de moradores, com movimentos sem terra, movimentos sindicais.
são outros setores da sociedade que não são comunidades carentes. Então, também tem essa ideia de outros setores da sociedade, porque a extensão ela não pode ser feita da instituição para a própria instituição. Aqui a gente já teve alguns casos assim que a pessoa chegava, mas eu posso fazer um... Aqui a gente tem ensino médio também, né? Aí perguntava, mas a gente pode fazer uma extensão do curso superior da graduação para os estudantes do médio? Não, está dentro da mesma instituição. Então não é uma atividade de extensão. A extensão ela precisa conversar com a sociedade, com esses outros setores da sociedade, não com o seu próprio, não conversar consigo mesmo, a instituição. Então tem todas essas características que a gente precisa observar. Que a extensão não é o quê? Que a pergunta inicial era o que é a extensão? Só que não, a extensão não é o quê? A extensão está muito ligada ao como. Como a gente faz, como a gente vai executar. Então, eu trago aqui esse desenho, né, que é semelhante ali ao da reciclagem, mas ele flui nos dois lados, porque é a ideia de via de mão dupla e de influxo, que é apresentado pela obra de Paulo Freire. Desculpem. Então, a ideia é que os servidores e servidoras vão orientar e organizar esse projeto para que estudantes possam articular seus conhecimentos, habilidades, atitudes que aprendem no seu curso com as demandas da sociedade. Então a extensão não é para servidores fazerem tudo sozinhos na sociedade, mas é para que esses servidores e servidoras sejam orientadores desse processo, articuladores, facilitadores, mas que sejam um grupo de estudantes que vão protagonizar essa atividade na sociedade. Porque é na troca de conhecimentos entre estudantes e a sociedade que a gente vai promover impacto e transformação social e impacto na formação discente. Porque quando a gente pensa que a extensão é uma atividade que se integra à matriz curricular, quem que vive essa matriz curricular? É o grupo de estudantes. Não são os professores ou professoras que estão passando pelo processo formativo e vivem essa matriz curricular, esse percurso formativo até chegar no perfil da egresso. São estudantes. Então a extensão é para estudantes executarem as atividades junto da sociedade. E por isso que esse ciclo ele gira para os dois lados, porque todo mundo tem que aprender com todo mundo. Lógico que às vezes em uma atividade de extensão vai ter muito mais impacto para os estudantes do que para a sociedade. Em outras atividades, a sociedade vai ser muito mais impactada do que o grupo de estudantes. Mas o impacto tem que haver. Para esses três atores aqui, que lembra que tem que ter impacto na instituição de ensino, que aqui é representado por servidores e servidoras, que vão promover as pesquisas e que vão pegar esse conhecimento da sociedade que não é sistematizado e podem sistematizar, vai ter impacto na formação discente, que vai contribuir para a formação pessoal, profissional, para a formação integral dessas pessoas. E a sociedade vai ser impactada quando as suas demandas são sanadas ou tem uma contribuição para que elas sejam sanadas no futuro por esse projeto de extensão ou programa de extensão para essa atividade. Então a extensão funciona assim, quando esse ciclo gira e esses três atores estão bem integrados. E uma outra dúvida que surgiu na pesquisa era o porquê. Por que a gente vai incluir extensão no currículo? Se, de acordo com a Constituição, as instituições de ensino superior se caracterizam pela indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão, qual o motivo de se ter por outra legislação a exigência de um mínimo de 10% nos currículos? E essa legislação, que obriga a curricularização da extensão, né, ela na verdade vem para confirmar que de fato a indissociabilidade não acontece na prática, que a extensão foi ao longo dos anos deixada de lado pelas instituições de ensino, não sendo equiparada ao ensino e à pesquisa. Garanto que vocês que me ouvem aí provavelmente já tiveram uma unidade curricular, uma disciplina de metodologia de pesquisa, mas quem de nós aqui teve uma disciplina de metodologia de extensão? Que na graduação aprendeu a escrever projetos de extensão, a pensar projetos de extensão, atividades de extensão. Isso é muito raro. Existe em algumas instituições, mas é muito raro. Então, a curricularização da extensão vem para promover isso. Não é porque é obrigado. A gente não vai fazer a curricularização da extensão porque a gente é obrigado, mas porque isso tem uma importância na formação discente.
E aqui um disclaimer, né? A gente utiliza o termo curricularização da extensão, no caso do IFSC, né? Porque é o termo que aparece na nossa resolução e no parecer 608, que deu origem à resolução do CNE, mas outras instituições chamam de acreditação curricular, flexibilização curricular, extensionalização do currículo, tem vários apelidos, mas aqui a gente chama de curricularização da extensão. E essas resoluções, né, como eu já comentei, que obrigam obrigar é uma palavra muito forte, mas que indicam que a gente, enquanto instituição de ensino superior, deve assegurar 10% de extensão no currículo, né? Teve o PNA de 2001, o PNA de 2014 e o PNA a resolução do CNE de número 7 de 2018, que indica que no mínimo 10%, né, devem fazer parte da matriz curricular. Então, tem que estar intimamente ligada ao ensino, a extensão tem que estar integrada ao ensino. E a extensão é uma forma de como a gente vai ensinar, porque a extensão vai entrar como uma metodologia, assim como tem a carga horária de AD, que é uma forma de como uma metodologia de ensino, a gente vai ensinar as mesmas coisas, os mesmos conceitos e conteúdos serão ensinados e abordados, só que em uma metodologia à distância. Com a extensão a mesma coisa, os conhecimentos serão trabalhados, as ciências serão trabalhadas, só que com uma metodologia extensionista. E as atividades de extensão têm que aparecer na documentação de estudante, né, no caso histórico. E, como eu estava comentando, a gente vai fazer a curricularização da extensão não porque é obrigatória, não porque tem uma lei que fala isso, mas é porque as atividades de extensão elas vão possibilitar que esse grupo de estudantes reflita sobre as grandes questões da atualidade e, a partir da experiência e dos conhecimentos produzidos e acumulados, eles possam construir uma formação compromissada com a realidade da população brasileira, levando em consideração que tudo que se faz ou se vivencia em uma instituição de ensino superior é currículo. Então a extensão vai contribuir para a formação. Não é que a gente vai colocar porque é obrigatório, mas a extensão ela contribui para a formação discente e vai trazer um significado. Aproxima muito mais o curso daquela pessoa e tudo que ela aprende da realidade social, do local onde ela vive e onde ela estuda. Não é mais uma formação descolada das demandas da sociedade. Então não vai ter mais o ideal, né? É que não tenha mais aquela pergunta assim, mas por que eu estou estudando isso aqui? Não tem nada a ver com a minha vida. Não. As atividades de extensão vão servir para falar, olha, tudo isso que você estudou aqui, aquela unidade curricular que era muito mais teórica, ela contribui para sanar essa demanda da sociedade. Então a extensão vai fazer essa ponte do que é ensinado e pesquisado na instituição com as demandas da sociedade. E isso traz muito mais significado para o aprendizado e para o curso. E a pergunta mais difícil que surgiu é o como. Como que a gente vai fazer isso? Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos do Instituto Federal de Santa Catarina, do como isso foi feito. Vou mostrar alguns exemplos de PPCs, algumas ementas, de como isso foi feito aqui na instituição. Então o processo no IFSC ele começa em pensar as possibilidades e criar essa regulamentação. Então foi criado um GT lá em 2015, a partir da publicação do Plano Nacional de Educação 2014, né, foi pensado esse GT, e esse GT pensou em possibilidades e regulamentação da curricularização da extensão. Então começa aqui com em pensar as possibilidades, que foi o que apresentou a resolução. Então beleza, o primeiro ponto, temos a resolução. E agora, o que fazer? Aí o segundo passo é de capacitação, encontros e capacitações com os NDEs, sobre o que é extensão, capacitações sobre como escrever propostas de extensão, o conceito de extensão, o que é entendido ou não como extensão. E é interessante a gente repensar o nosso conceito de extensão, porque qual extensão a gente vai inserir no currículo? Aqui no Instituto, durante um tempo, tinha a cultura de que tudo é extensão, qualquer coisa é extensão. O que não cabe no ensino é extensão, o que não cabe na pesquisa é extensão. Só que a gente sabe que não é. As atividades de extensão elas têm que ter o mesmo rigor metodológico das atividades de pesquisa. Por que para a extensão serve qualquer coisa, mas para as atividades de pesquisa a gente faz um projeto bem estruturado, com todo um referencial teórico, e para a extensão a gente quer submeter uma frase, às vezes.
Estou falando da nossa realidade aqui. Acontece bastante isso, porque a gente sabe que é cultural de se ter mais destaque para a pesquisa e menos destaque para a extensão. Então a extensão acaba sendo mal escrita e mal feita muitas vezes por causa disso. Então é interessante sim a gente dar valor para a extensão, repensar a extensão e fortalecer a extensão dentro da instituição. Porque assim a gente vai ter um currículo muito mais forte depois. Vai ter um processo formativo muito mais forte, porque a extensão vai contribuir com essa formação. E se a gente tiver uma extensão forte, ela vai contribuir fortemente para a formação do nosso grupo de estudantes. Um terceiro passo é a avaliação dos PPCs. Depois de toda a capacitação, o projeto de curso é reformulado, né, dos cursos que já existiam, ou então o projeto pedagógico ele é criado já com a curricularização e esse projeto de curso ele passa por uma avaliação da diretoria de extensão para conferir se está realmente tudo ok. E essa conferência é feita com checklist, né? A gente tem esse documento que a gente vai avaliar se realmente está 10%, se não está, e se cumpre todas as recomendações que a gente tem e do que a gente entende que é a extensão. Então o PPC passa por essa avaliação também. E depois que o PPC é avaliado e aprovado, se for aprovado, ele vai passar pelo monitoramento, talvez depois uma possível reformulação, porque é um processo cíclico, assim como um processo de política pública, né? Esse ciclo sempre se retroalimenta. Então a gente implanta uma política, uma resolução, tem que avaliar, tem que ver se realmente está tendo resultados, às vezes faz uma mudança, propõe mudanças, faz uma nova publicação e esse processo é cíclico. O nosso fluxo de PPCs. O PPC surge no NDE, passa pelo colegiado do curso, colegiado do campus, vai para o colegiado de ensino, pesquisa e extensão, e no colegiado de ensino, pesquisa e extensão, ele é direcionado para um parecerista ou uma parecerista da diretoria de extensão. Se tiver tudo ok, o PPC segue para o Consup, para ser publicado e para oferta depois. Se não tiver ok, o PPC volta. Ele volta para o NDE para fazer os ajustes. Então hoje, no IFSC, um PPC só é aprovado, um PPC de graduação, só é aprovado se tiver os 10% de extensão e todos os pré-requisitos que tem ali no nosso checklist. Tem que cumprir toda a regulamentação. Então é feita essa análise criteriosa no PPC para saber se tem mesmo a curricularização da extensão. Indo diretamente para as resoluções, a gente teve uma resolução em 2015, a 35, que foi criada pelo GT da curricularização. Depois essa resolução foi atualizada em 2016 e é a que está vigente até agora. A gente também atualizou o regulamento didático pedagógico para apresentar também, né, essa obrigatoriedade do mínimo dos 10% de extensão, com base no Plano Nacional de Educação de 2014. Então, a gente tem também, além da resolução própria de extensão, a gente tem no regulamento didático pedagógico e no nosso PDI. O PDI que ele foi só atualizado, né, então é um texto mais simples, mas ele também prevê essa obrigatoriedade de inserir extensão nos projetos pedagógicos dos cursos superiores. A nossa resolução de extensão, ela já indica logo no início o que se entende por carga horária total, porque muita gente pergunta, mas a carga horária total do quê? É só das aulas? Eu tenho que acrescentar 10%? Não. A ideia é que se um curso tem 4.000 horas, 400 horas devem ser transformadas em atividade extensionista. Então, a extensão ela vai entrar com uma metodologia. Não é que a gente vai acrescentar 400 horas no curso, a gente vai transformar 400 horas em metodologias extensionistas, porque a extensão vai contribuir para a formação. Então a extensão entra como uma forma, um método de como a gente vai alcançar algumas competências e algumas habilidades. Então, num curso de 4.000 horas, 400 horas serão transformadas em metodologia extensionista. E o restante continua como estava. Então não é ampliar o curso, não é fazer a extensão como hora complementar, fazer um apêndice. Não, a extensão ela faz parte da matriz curricular. Então ela tem que contribuir para a formação, ela tem que ser pensada na carga horária obrigatória do curso. Não é um apêndice. A extensão vai
ser integrada ao currículo. E aqui no nosso caso, a extensão ela pode ser colocada no currículo de duas formas, como parte de componente curricular não específico e como componente curricular específico. E uma junção dos dois. No PPC pode ter tanto com componente curricular específico quanto não específico. Eu vou mostrar já alguns exemplos para vocês aqui. Também a resolução ela indica que todas as atividades de extensão elas têm que ser registradas de acordo com a regulamentação vigente. Então, mesmo para a curricularização, tem que ser registrados projetos ou programas de extensão na diretoria de extensão. Porque a nossa regulamentação de extensão indica que só são consideradas atividades de extensão aquelas que são registradas. Então, não existe uma atividade de extensão sem registro. Mesmo para a curricularização, todas as atividades de extensão têm que ser registradas. Esse é o caminho ideal. Porque, como eu comentei, existe uma lacuna entre o que se é entendido por extensão por algumas pessoas e o que é entendido como extensão pela instituição. Então, a nível institucional, não é interessante que aconteça uma extensão que é pensada como uma resolução lá da década de 30. Não é esse tipo de extensão que a instituição quer que aconteça. Então, a gente quer que aconteça uma extensão que é pensada de maneira dialógica com a sociedade, que vai promover impacto e transformação social. E para garantir que a extensão aconteça muito mais próxima do que a gente acredita que ela deve acontecer, as atividades de extensão passam por avaliação, mesmo da curricularização. Então é por isso que as atividades de extensão elas têm que ser registradas. Um ponto que é muito importante, as atividades de extensão no currículo, elas devem ser apresentadas na ementa. Não que vai ser detalhado na ementa, mas a ementa precisa indicar que vai ter uma atividade de extensão naquela unidade curricular. Porque a ementa é o documento que direciona a execução da disciplina, da unidade curricular. Então, se na ementa não tem nada falando sobre extensão, corre um grande risco dessa extensão não acontecer. Porque é a ementa que direciona como a extensão, como a unidade curricular vai acontecer. Se não tem nada na ementa, pode ser que não aconteça. Então é um cuidado para garantir que a extensão seja executada de fato. E a descrição detalhada das atividades de extensão vai estar no plano de ensino, que o plano de ensino a gente também consegue mudar de um semestre para o outro, se der algum problema na atividade de extensão. E a ementa não pode amarrar também a execução, né? A ementa vai indicar que é uma atividade de extensão, mas não vai amarrar o projeto inteiro, porque é muito mais fácil mudar o plano de ensino do que mudar o PPC. A carga horária da unidade curricular de extensão ela deve ser integralizada no mesmo semestre. Como assim? Eu não posso, num semestre, planejar a extensão para executar no próximo. Não, a extensão tem que acontecer naquele mesmo semestre. Se essa unidade curricular desse semestre agora prevê 40 horas de extensão, eu tenho que executar a extensão naquele semestre. Eu não posso ficar assim, nesse semestre eu vou planejar, no outro eu executo. Não, porque a extensão ela só acontece quando tem interação dialógica com a sociedade. Então, um pré-projeto de extensão não é extensão, assim como um pré-projeto de pesquisa não é uma pesquisa. Um pré-TCC não é um TCC. É um planejamento, uma organização. É nessa mesma ideia. Então, algo como um pré-projeto de extensão, um planejamento de extensão não é encarado como extensão aqui pra gente. Então, a atividade de extensão, a interação com a sociedade deve ocorrer no mesmo semestre de oferta. Porque aqui as unidades curriculares são semestrais, então, e como é uma unidade curricular, tem menção, tem nota, tem frequência, e tudo isso tem que ser avaliado e disponibilizado no sistema. A unidade curricular não vai ficar aberta. Aqui elas são semestrais, então a unidade curricular vai fechar no final do semestre. Uma outra possibilidade que a resolução aqui traz é a de validação de unidade curricular específica. Então, digamos que eu tenho uma unidade curricular específica de extensão, é como uma disciplina de extensão. Ela pode ser validada quando a pessoa traz um certificado de participação em um projeto de extensão que não é ligado ao curso. Ou mesmo que seja de algum professor ou professora do curso, mas que é um projeto que não está curricularizado. Então, essa pessoa pode pegar o certificado dessa atividade de extensão, apresenta para o colegiado do curso, para a coordenação do curso e solicita a validação.
A coordenadoria do curso, o colegiado do curso, vai avaliar o projeto de extensão e aquele certificado e vai emitir um parecer se vai ser validado aquelas horas ou não. Então isso depende de cada coordenação do curso, que é a pessoa que vai fazer essa avaliação. E toda essa carga horária de extensão, ela deve aparecer no histórico, porque ela é curricular. Então ela precisa aparecer no histórico dos discentes. É o que aponta a resolução 7 do CNE, que essa carga horária de extensão deve ser adequadamente registrada na documentação dos estudantes. E nesse mesmo entendimento que a gente segue aqui no Instituto Federal de Santa Catarina e em outras instituições de ensino também, o CONIF publicou em 2020 as diretrizes para a curricularização da extensão. Então aparece a extensão para promover a formação humana integral, para promover a interação dialógica, as trocas e construções de conhecimento horizontais. É uma troca, é uma via de mão dupla, não é num sentido vertical, onde a instituição de ensino detém todo o saber e a sociedade não tem nada. E, como eu comentei antes, mesmo que sejam pensadas em oficinas, cursos, minicursos e eventos, essas atividades elas têm que ser vinculadas a programas ou projetos de extensão, porque é o que indica a estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação 2014. Porque a extensão curricular ela tem que ser pensada para a formação, pensada a longo prazo, e isso só é possível com programas e projetos. Eventos pontuais, isolados, eles têm uma facilidade muito grande de serem descolados do curso. Então, as atividades de extensão elas têm que ser pensadas a longo prazo, pensadas aliadas à formação discente. E as diretrizes do CONIF também apresentam essas duas possibilidades, de inclusão de extensão como componentes curriculares não específicos e como componentes curriculares específicos. E ali no primeiro parágrafo aparece que a curricularização se constitui como um processo de incorporação ou integração das atividades de extensão ao currículo. Não é acrescentar, é incorporar, é integrar. Não é a extensão descolada do curso, a extensão como um apêndice, não. E se ela está integrada ao curso, cabe à instituição de ensino ofertar essas atividades de extensão. Cabe ao curso ofertar essas atividades de extensão, porque são atividades de extensão ligadas ao curso, ligadas ao percurso formativo daquele grupo de estudantes. Então não é atividade complementar, que o estudante vai trazer um monte de certificado, o estudante vai correr atrás de tudo. Não. Faz parte da formação, a instituição de ensino tem que ofertar. Aqui é um exemplo de uma matriz curricular de o curso da moda, que tem a extensão dividida em várias unidades curriculares. Então, na coluna ali, extensão, vocês estão vendo, tem vários quantitativos ali de carga horária de extensão. Então, a ideia é que seja criado um projeto para cada semestre, e nesse projeto ali da quarta fase, por exemplo, vai ter uma atividade dentro desse projeto que se integra e que tem a ver com a ilustração de moda. E vão ter outras atividades que vão ligar a técnicas de montagem e tal. Então esse projeto vai desenvolver atividades que se liguem a todas essas unidades curriculares aqui e todos esses conhecimentos que são abordados nesse semestre. E o mesmo entendimento para os outros semestres. Então não é que vai criar um projeto para cada unidade curricular, mas vai criar um projeto grande que vai abordar todos esses conhecimentos aqui que tem nesse semestre. E nos semestres anteriores também podem ser utilizados. Porque a ideia é que ao longo do curso os projetos fiquem mais complexos. Nos primeiros semestres podem ser projetos mais simples e nos últimos semestres podem ser projetos mais complexos de extensão. Porque os estudantes, o grupo de estudantes vai ter mais condições de fazer um projeto mais robusto ao final do curso. Aqui uma ementa. A extensão aparece ali naquele quadro em cima com a carga horária, ou quantidade de carga horária, e aparece descrita na metodologia de abordagem, que, como eu já comentei, a extensão entra como uma metodologia. Esses conceitos, conteúdos, conhecimentos dessas unidades curriculares, os conhecimentos do curso, eles serão abordados e alcançados, atingidos, com atividades extensionistas. Então essa é a ideia, por isso que a extensão aparece como metodologia de abordagem. E aqui na ementa não tem uma descrição de como vai ser o projeto, a duração do projeto, as atividades do projeto. Não, só indica que vai ser uma atividade de extensão e vai ser ligada àquele semestre do curso.
E essa atividade de extensão vai ser registrada na Pró-Reitoria, e aí sim, esse projeto vai ter todo o detalhamento do que vai acontecer. E aqui exemplos de unidades curriculares específicas de extensão, aqui no caso uma engenharia mecânica. Aqui na terceira fase nós temos a atividade de extensão 1. Então, essa unidade curricular ela vai desenvolver um projeto. Provavelmente aqui eles vão desenvolver um projeto de extensão que vai iniciar e finalizar nesse terceiro semestre. E pode ser que esse projeto de extensão ele seja mais focado na programação, que é a unidade curricular desse semestre. Pode ser também que seja algo como um tema transversal, que vai utilizar de vários conhecimentos. Pode ser um projeto de extensão que envolva um curso de cálculo, de matemática para as escolas do município. Então são várias possibilidades do desenvolvimento dessa atividade de extensão, da execução dessa atividade de extensão. Então, a ementa precisa indicar que é uma atividade de extensão, mas não precisa delimitar muito a ementa, porque pode ser que nesse semestre a gente execute um projeto que não deu muito certo, e a gente quer mudar o projeto para o semestre que vem. Então, se a ementa deixa um pouco livre, fica interessante para poder mudar o projeto de um semestre para o outro. Aqui uma ementa de uma atividade curricular específica de extensão. A extensão aparece como metodologia de abordagem. E é isso que a gente tem exigido para se colocar nas ementas. E também a gente tem exigido uma bibliografia de extensão. Né? Já que é uma unidade curricular específica de extensão, a gente tem que falar sobre a extensão e tem que ter um embasamento teórico sobre extensão também. Então é interessante que a bibliografia das unidades curriculares também seja pensada com um olhar extensionista. Aqui um outro curso, né, já da enfermagem, eles têm uma unidade curricular de extensão para cada semestre. E nessa mesma abordagem, é um projeto que vai abarcar os conhecimentos dessas unidades curriculares para aquele semestre. E a ideia aqui é que sempre vai ficando um projeto mais complexo. No início são projetos mais com uma extensão mais inicial, digamos assim, e conforme, de acordo com o que os estudantes vão se aprofundando no curso, eles conseguem fazer projetos mais complexos de extensão e conseguem também propor as próprias atividades de extensão. É comum que no início do curso sejam os professores e professoras que propõem os projetos e só adicionam a turma nesse projeto de extensão, e mais ao final do curso, o próprio grupo de estudantes propõe as atividades de extensão a partir da identificação de demandas na sociedade. Então, tem essas duas dinâmicas que são possíveis. Aqui, novamente, a ementa de uma unidade curricular específica de extensão. A extensão aparece como metodologia de abordagem. Uma outra dúvida que sempre surge e que é muito polêmica, se pode no estágio. Aqui a gente entende que a atividade de estágio ela é muito diferente da atividade de extensão, são atividades distintas. Aqui o estágio ele é encarado como uma atividade de ensino e é diferente das atividades de extensão. A extensão aqui para o IFSC ela é entendida como algo muito maior que o estágio, porque a extensão proporciona uma gama muito maior de atividades, que não necessariamente são ligadas à prática do trabalho, que é bem típica do estágio. Mas algumas atividades de extensão podem, sim, desenvolver atividades que são relacionadas ao estágio. E foi isso que fez esse curso de licenciatura em Química. Eles colocaram 10% de extensão em atividades de estágio, não só no estágio, mas em outras atividades também, outras unidades curriculares também. Mas eles conseguiram colocar atividades de extensão no estágio. O colegiado de ensino, pesquisa e extensão não entendia que não era bom ter extensão dentro do estágio. Mas o entendimento desse curso é diferente. Não é que o estágio vai valer como extensão. É exatamente o contrário. Esse grupo de estudantes, aqui em estágio supervisionado 1, vai propor projetos de extensão que serão executados em ambientes formais ou não formais de educação. Então, o projeto de extensão vai ser entendido como estágio. Porque esse projeto de extensão, ele propõe uma intervenção na sociedade, ele vai atender às diretrizes da extensão, impacto e transformação social, impacto na formação discente, interação dialógica, interdisciplinaridade, interprofissionalidade e indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Esse projeto de extensão vai ter uma gama de atividades que são associadas ao estágio também. E essa é a ideia.
de que esse grupo de estudantes vai desenvolver atividades em um projeto de extensão. E isso conta como estágio para o curso. Esse foi o entendimento do colegiado, que era possível. E isso foi aprovado só para esse curso, não é algo que é unânime na instituição. O colegiado decidiu analisar caso a caso. Então, caso surja um novo PPC com extensão dentro do estágio, isso vai ser analisado também caso a caso. Não é que é permitido para todo mundo, não. Está muito ligado ao como fazer. Desde lá do início que eu comentei, a extensão está muito ligada ao como fazer. Então é possível sim que tenha atividade de extensão ligada ao estágio, no entendimento aqui desse curso, especificamente. Então as atividades de estágio serão desenvolvidas com projetos de extensão. Porque também, né, a lei do estágio, a lei 11.788 de 2018, ela indica que as atividades de extensão e monitoria, iniciação científica, poderão ser equiparadas ao estágio caso haja previsão no curso. Então isso já acontece. Já acontece de validar estágio obrigatório com atividade de extensão. Então, por que o pensamento do curso foi esse? Por que não trazer a extensão já na formação e não simplesmente como validação? Então isso já era possível. Desde 2008 já é possível validar estágio obrigatório com extensão. Então o que o curso fez foi já pegar a extensão e colocar dentro do curso. Mas a gente entende que esse é um ponto polêmico e que carece de mais discussão, porque não é unanimidade nas instituições de ensino superior no Brasil. Vou mostrar aqui para vocês algumas customizações que a gente fez no sistema. A primeira delas aqui é que quando o curso ele apresenta a matriz curricular com uma carga horária de extensão, essa discriminação ali de cargas horárias precisa estar no sistema também. Então o sistema foi modificado para caber essa carga horária de extensão. Como é mostrado aqui, ó, embaixo, nas unidades curriculares, tem uma carga horária teórica, prática de extensão e de EAD. Então essa carga horária aqui que vai aparecer no histórico dos estudantes e das estudantes. Então a carga horária que aparece no histórico não está ligada ao registro do projeto em si, está ligada ao registro do PPC. Aqui um exemplo de unidade curricular específica de extensão. O turismo, aparece aqui a atividade de extensão 60 horas, então essa carga horária que vai aparecer aqui no histórico discente. Então aqui nós temos nessas linhas superiores aqui, ó, atividade de extensão 2, era exigido 120 horas, essa estudante, no caso, ela fez a validação, ela participou de um projeto de extensão, pegou o certificado desse projeto de extensão, levou para a coordenação do curso olhou o projeto, olhou o certificado e falou, ok, vamos validar essas horas. Então foram validadas 120 horas. E aqui nesse quadro aqui embaixo, tem a atividade de extensão, o que era exigido, 180, o que essa pessoa já fez, 120 horas, e ainda faltam 60 horas para ela integralizar e se formar. Então é assim que aparece. E depende de como o PPC foi cadastrado, né, se tem a carga horária de extensão ou não, e do próprio documento. Então, é assim que tem aparecido o registro de extensão nos históricos. Uma outra customização que a gente fez no sistema no momento de lançar a frequência é possível colocar que a aula que aquele encontro foi de extensão, ou que foi EAD e tudo mais. Isso aqui não vai impactar na hora que aparece no histórico, mas isso é muito mais para organização docente. Então, se é uma unidade curricular não específica de extensão, que terão poucos encontros para as atividades de extensão, então é possível marcar muito mais para a organização docente, isso não vai impactar no histórico, não impacta na integralização das horas, é só para a organização mesmo. Uma outra customização que foi necessária, já que todas as atividades de extensão precisam ser registradas, e como a turma ela faz parte da equipe executora do projeto, a turma ela não é participante de um projeto, ela não é ouvinte de um projeto. A turma, ou esse grupo de estudantes, eles são participantes ativos, eles fazem parte da equipe executora. Só que eles não são bolsistas, porque eles não recebem nada, e não são voluntários, porque é uma atividade obrigatória. Então a gente criou essa função de discente em atividade curricular. Então hoje, quando a turma vai fazer um projeto de extensão que está ligado à acreditação curricular, essas pessoas são adicionadas na equipe como discente em atividade curricular. Até porque todo mundo que participa de uma atividade de extensão aqui, discentes, voluntários, bolsistas, precisam ter seguro. Então esse controle é interessante para que a gente tenha toda a equipe segurada
caso aconteça alguma coisa. Alguns dos problemas encontrados no processo. Esse curso aqui de Engenharia Mecânica, ele foi atualizado em 2017, se eu não me engano. E o NDE achou que esse parágrafo aqui já dava conta de toda a curricularização da extensão, que está descrito ali. Ó, o aluno deverá realizar atividades de extensão, integralizando uma carga horária mínima de 10%. Ok, o estudante só se forma se tiver 10% de extensão. Só que em nenhum momento foi disponibilizado isso para esse grupo de estudantes. Não estava na matriz curricular. Então, a turma chegou lá no final do curso e não ia se formar porque não tinha os 10% de extensão. Então, esse texto criou um problema. Então, precisou que o NDE entrasse em contato com o colegiado de ensino, pesquisa e extensão para retirar esse texto, retirar essa obrigatoriedade dos 10% de extensão. E o curso se comprometeu a enviar um novo PPC já com os 10% de extensão. Então, hoje esse curso está todo ok, mas precisou fazer essa alteração no meio do caminho, porque senão a turma não ia se formar. Um outro problema que aconteceu, aqui o exemplo é do curso de Química, que ele já tem extensão na matriz curricular, mas não aparece no sistema, porque a customização no sistema foi feita depois da mudança do PPC. Então o PPC já estava no sistema e não foi cadastrado com aquela divisão de extensão. Então, os estudantes desse curso, quando eles vão emitir o histórico, não aparece a carga horária de extensão. Então, o que vai acontecer? Lá, quando essas pessoas forem se formar, vai ter que ter uma observação no histórico. O registro acadêmico vai colocar uma observação de que tal pessoa cumpriu tantas horas de extensão que corresponde aos 10%, para cumprir o que está na legislação, né? Precisa ter a carga horária de extensão no histórico. Então, hoje tem sido feito isso. Com os cursos que não apresentam essa carga horária de extensão, é colocada uma observação nos históricos. Uma ferramenta que é muito útil, que a gente utilizou, que foi fruto do projeto de mestrado, eu posso encaminhar o link para vocês, que é esse site da curricularização da extensão. Então, ali tem bastante desse material que eu comentei aqui com vocês de conceitos de extensão, os conceitos de extensão no Instituto Federal, esses conceitos da curricularização, vários exemplos de PPCs. Então, ali na aba exemplos, você consegue baixar um PPC inteiro. O link é curricularização da extensão.ifsc.edu.br, sem cedilha, sem tio, é só colocar lá, tem bastante coisa interessante. Tem também esse livro, que é uma parte da dissertação do mestrado, está aqui, condensado, tem bastante da experiência do IFSC, os PPCs comentados estão ali. E vocês podem baixar gratuitamente com esse QR Code. É só entrar, fazer um cadastro no site. O livro ele não baixa em PDF, né, mas dá para ler pelo navegador e pelo aplicativo da editora. E é gratuito. Acessem aí, eu posso mandar o link para vocês também. E aqui algumas das referências que eu utilizei, meus contatos ali. Muito obrigado, agradeço pela atenção de vocês, a paciência. Estou disponível aqui para a gente conversar. Tomé, muito obrigada pela sua fala. Eu acredito que eu já tinha visto a sua palestra, né, a sua fala na PRE, né, em junho ou julho. E aí eu acredito que você englobou tudo que a gente estava precisando, porque os cursos são muito parecidos, né? A gente tem cursos química, a gente tem a engenharia mecânica, e aí surgiram algumas dúvidas no chat. Lucas, você quer abrir o seu microfone ou eu posso ler a sua pergunta? Tanto faz, pode. Tá. É mais uma dúvida, né, que houve Boa tarde. Houve essa discussão. Nós estamos fazendo a revisão do PPC da engenharia, hoje o professor Falcão é o coordenador, né? E essa é a nossa dúvida, porque o curso, ele é noturno, a maioria do pessoal trabalha aí na área, inclusive, né? E ao longo do curso, aqueles alunos acabam conseguindo estágio e também acabam entrando na área da engenharia. E essa discussão que nós tivemos na outra semana sobre como implantar isso no curso noturno de engenharia. Então, essa dúvida, como colocar, se entra na grade, se não entra, se entra com uma atividade lá, você cita no final do PPC, e nós ficamos nessa dúvida. Até
como eu tinha visto o tema da palestra, eu creio que vai ajudar a clarear a nossa mente aí, colocar isso, como colocar isso no PPC, que é a reformulação, né? O nosso PPC de 2013. Entendi. Agradeço pela pergunta, professor Lucas. Aqui a gente tem algumas engenharias que são noturnas também, e tem o caso da engenharia civil, que é noturna e já é curricularizada. Tem também esse curso de turismo que eu mostrei ali para vocês, ele é noturno, é curso de gestão em turismo. E algumas das atividades elas são executadas no período da noite mesmo. Então aqueles encontros que seriam os encontros das aulas noturno, as atividades de extensão são desenvolvidas naqueles encontros. A gente pode fazer um caminho inverso. Em vez de levar a turma para a sociedade, para algum local, para desenvolver as atividades, a gente pode trazer representantes da sociedade para dentro da instituição e executar os projetos de extensão no horário da aula, ou em locais que funcionem à noite. Tem esse curso da engenharia civil que eu comentei, eles fazem trabalho com a PAI, a assistência social do município, a Secretaria de Assistência Social, e alguns locais funcionam à noite. Então os estudantes vão para esses locais à noite, fizeram levantamento de demanda e executam os projetos à noite. Alguns outros cursos executam no final de semana, é como se juntasse todas aquelas horas que são previstas para as atividades nas aulas, e não tem esses encontros, eles são executados em outro momento. É possível também que esses estudantes que trabalham, se a empresa permitir, o local do trabalho permitir, a própria atividade de extensão pode ser executada no local de trabalho. Então esses estudantes criariam uma proposta de intervenção para que ela fosse executada no local de trabalho. Então já seria uma atividade de extensão que tem ligação com o seu curso, né, porque tem a ver com o trabalho, onde essa pessoa está executando muitas vezes, ou se o trabalho não tiver uma ligação com o curso, podem ser desenvolvidas atividades de gestão, atividades ligadas a temas transversais, que podem ser executadas em diversos ambientes. Então a atividade de extensão ela pode ser executada à noite, ela pode ser executada no próprio local de trabalho. São algumas ideias que têm acontecido aqui, mas lógico vai da realidade de cada curso, né, e de cada local também. Teve também um questionamento. Desculpa, Lucas. Não, então, essa é a nossa dúvida. Eu vou levar isso para a reunião. Na sexta-feira nós temos uma outra reunião de MDE, né, porque realmente chegou essa fase dessa discussão. Eu vou levar esse comentário, professor, porque realmente, se você consegue aproveitar isso no trabalho do dia a dia, já é uma luz, porque a nossa preocupação é encaixar isso dentro do horário, né? Nossas aulas aqui são de segunda a sexta, em Sertãozinho, muitas empresas trabalham aos sábados, principalmente no período da manhã. Então, por isso, nós tínhamos um curso de tecnólogo de fabricação que ele tinha aula ao sábado. Então, quando nós reformulamos o PPC, ele passou a ser segunda a sexta à noite. Mas foi interessante, obrigado. O próximo questionamento foi do professor Alexandre Rossini. A primeira questão, ele já faz uma questão muito parecida sobre os alunos que entram em trabalho, então já foi respondido, é um exemplo. E aí a segunda é sobre os projetos. A fase prévia de elaboração do projeto, não poder contar como extensão é compreensão somente do IFSC ou tem embasamento legal? Por exemplo, poderia ter um semestre de preparação e no seguinte implementação? Agradeço pela pergunta, é uma dúvida realmente recorrente, porque visa aproveitar tempo, né? A pessoa não quer acreditar como extensão várias horas que seriam dedicadas até para, digamos assim, uma teoria extensionista. O embasamento legal que eu comento é as próprias diretrizes da extensão, porque a extensão ela precisa ocorrer em contato com a sociedade. Isso é primordial para a extensão, a interação dialógica com a sociedade. Se eu não tenho interação dialógica com a sociedade, eu não tenho extensão. Então, como que eu vou acreditar algo que não foi extensão? Como que eu vou indicar no histórico que eu acreditei tantas horas de extensão, se nem foi uma atividade de extensão? Então, é esse o ponto. É interessante, sim, a gente utilizar um semestre para pensar, preparar a extensão, fazer algo como uma unidade curricular de metodologia extensionista,
pensar a extensão e organizar a extensão, mas ainda não é a extensão em si. Assim como um pré-projeto de pesquisa não é pesquisa. Não é, a regulamentação, a legislação, ela não indica assim que a preparação da extensão não conta como extensão. Não tem isso bem delimitado na lei, assim como não tem sobre o estágio, assim como não tem sobre o TCC. São muitas coisas de entendimento. E o entendimento é que uma diretriz da extensão é o diálogo com a sociedade, uma interação dialógica, não é um levantamento de demanda. O levantamento de demanda, por si só, ele não é extensão. Digamos assim, fazer uma série de ligações para uma empresa organizando alguns encontros. Isso não é extensão ainda. Isso compõe um rol de tarefas para que a atividade de extensão seja executada. Assim como o período de matrículas em uma instituição de ensino não conta como carga horária de ensino, mas ele contribui para que o ensino aconteça. Então são processos anteriores à atividade de extensão, assim como o processo de matrícula, de inscrições em um curso. Isso não conta como carga horária de ensino, porque o ensino vai ser executado depois. Assim como a organização da atividade de extensão não conta como extensão, porque de fato não é, no meu entendimento. Professor Calef? Boa tarde a todos. Gisele, obrigado e parabéns pela atividade. Por favor, estenda isso a toda a comissão. Tomé, eu sou o diretor do campus e fui coordenador do ProfEPT no campus por 4 anos. Gratidão pela fala sua aqui para os nossos servidores. No IFSP nós estamos iniciando o processo de curricularização e estamos numa fase ainda de entender, né? Foi aprovado pelo Conselho Superior do IFSP na última reunião, então é um momento que nós vamos iniciar esse processo de reformular os currículos. Então, parabéns e muito obrigado por essa fala. Eu tenho um entendimento também, você falou de entendimento, mas meu entendimento é o seguinte, que quando se nós tivermos um componente curricular destinado à extensão, ele entra no cômputo da carga horária do professor, como também dá direito ao professor a carga horária para a preparação desse componente curricular. É isso mesmo? Então, por exemplo, se eu tenho um componente curricular com 2 horas previsto no PPC, isso entra no meu cômputo de carga horária de aulas e no cômputo da minha carga horária de preparação de aulas. Obrigado, valeu. Isso, obrigado pela pergunta. E sim, no nosso entendimento aqui sim, porque como está na matriz curricular, entra como carga horária de ensino, então aquelas horas, geralmente quando é uma disciplina nova, dobra a carga horária, né? Acho que na regulamentação antiga, a que está vigente aqui no IFSC ainda é assim, e se for uma disciplina que é já ofertada, acho que é 75%, né? Para planejamento. Então é esse entendimento sim. E aqui também a gente tem funcionado da seguinte forma: se tem uma unidade curricular específica de extensão de 20 horas, essas 20 horas entram como carga horária de ensino e toda a carga horária de planejamento relativa à carga horária de ensino. E se tem um projeto de extensão que é registrado na Pró-Reitoria que tem ligação com essa unidade curricular e ele é coordenado pela mesma pessoa, essa pessoa também pode atribuir carga horária de extensão. Porque a organização do projeto de extensão, a gente entende que ele prevê uma carga horária que vai além daquela que está registrada no PPC. Toda a carga horária de registro no sistema, organização no sistema, relatórios finais, exige uma organização muito maior da carga horária do que a carga horária que está prevista no PPC. Então tem esses 2 registros, não é uma duplicidade porque são organizações diferentes, é o que a gente entende aqui. E também é possível que,
Se eu tenho no PPC uma unidade curricular específica de extensão, aí pode ser que eu seja o docente responsável por essa unidade curricular, mas que uma outra pessoa seja coordenadora do projeto de extensão. Então, não necessariamente a pessoa que coordena a unidade curricular, a pessoa responsável pela unidade curricular, não necessariamente ela é a pessoa responsável pelo projeto de extensão que vai desenvolver as atividades de extensão para acreditação curricular. Então, o projeto pode ser registrado por outra pessoa. Então, por isso que é possível que a carga horária ela seja dividida entre carga horária de extensão e carga horária de ensino para registro. Aqui no nosso caso é o PSAD, né, o Plano de Atividade Semestral Docente. Tomé, a minha dúvida não é uma dúvida, é mais do seu sentimento. Vocês já estão numa fase bem mais avançada. O que você sente? Como que é os professores e os servidores, eles assumem isso? Porque a gente sabe que é o que você falou, a gente não tem isso na nossa graduação, na nossa pós-graduação. Tem professores que gostam e tem professores que nunca fizeram. Qual que é o seu sentimento na sua instituição? O primeiro passo que a gente fez aqui, que a gente chamava até de sensibilização, né, é o mais difícil. O primeiro encontro com professores e professoras, que a gente vai comentar sobre isso, é muito difícil, tem muita briga, tem muita resistência. As pessoas falam, inventaram mais isso agora de colocar extensão, mas 10% é muito. E sempre falam, mas e a minha disciplina? Eu não posso mexer na carga horária da minha disciplina. Não, a gente tem que pensar que é um processo educativo, a gente tem que pensar que a extensão contribui para a formação discente, tem bastante resistência sim, no primeiro momento, mas depois que as pessoas entendem a importância da extensão para a formação discente, essa resistência vai diminuindo. E depois que a gente consegue conversar com quem já fez, com professores e professoras que ministram aulas em cursos que têm a extensão curricularizada, isso fica um pouco mais fácil. Então, aquilo que parecia um bicho de 7 cabeças dá uma amenizada. E sim, realmente tem resistência, tem pessoas que nunca fizeram extensão, não querem fazer, tem pessoas que se sentem instigadas agora a buscar algo novo e fazer extensão, e tem pessoas que já amam a extensão, vê extensão em tudo, querem colocar a extensão em todas as unidades curriculares. A gente tem esses vários perfis aqui mesmo. E realmente são perfis pessoais, assim como tem pessoas que são muito mais dedicadas à pesquisa, gostam de pesquisar muito, tem pessoas que são muito dedicadas às atividades de ensino e sempre vão buscar novas técnicas e novas maneiras de ensinar, né? Assim tem para a extensão também. Então por isso que é interessante que o NDE e as pessoas que dão aula nesse curso identifiquem os perfis. Tanto o perfil da unidade curricular, que cabe extensão, quanto o perfil da pessoa. Porque realmente, se a pessoa ela não tem muita vontade de fazer uma atividade de extensão, pode ser que isso saia mal feito no final. E da mesma forma as atividades de pesquisa. A gente não pode obrigar ninguém a fazer pesquisa, ou obrigar ninguém a fazer extensão. Então, por mais que a educação ela tenha como princípio a indissociabilidade, né? A gente tem que pensar a educação indissociável, mas a gente sabe que tem os perfis pessoais de cada um. Então é muito da organização. Tem pessoas que vão conseguir fazer isso muito fácil e tem pessoas que não. E eu acredito que com o tempo isso vai ficar mais fácil, porque as pessoas que vão se formar, vão entrar para as instituições de ensino e todo mundo agora vai ter extensão, vai passar pelo menos uma atividade de extensão na vida. Para mim é até um pouco mais fácil falar sobre extensão, porque eu tive isso. Eu tive a oportunidade de ter disciplinas de extensão na graduação. Então, desde a graduação, eu já pensava em atividades de extensão, aprendi a escrever atividades de extensão ainda na graduação. Então, hoje, para mim, é muito fácil, de certa forma, identificar onde cabe extensão e como fazer extensão em algumas unidades curriculares, porque eu já passei por isso lá na graduação e tenho feito bastante atividade de extensão ao longo da vida, né? E isso que me trouxe a escrever sobre extensão, a falar sobre extensão aqui hoje. Mas realmente é um processo e o começo é mais doloroso, porque o PPC também, o currículo, né, ele tem é um território de poder também, porque quem escreve o currículo, quem pensa o currículo vai falar, não, mas essa unidade curricular é importante, essa outra não é. Então tem uma delimitação
de poder. E quando chega essa influência externa, dizendo, vocês vão precisar fazer extensão, falar sobre extensão, isso incomoda um pouco, porque vai mexer nesse território de poder, mas é algo que é necessário e que é benéfico para os estudantes e para a instituição de ensino. É isso, então eu, Tomé, novamente queria te agradecer. Obrigada por todas as explicações, a sua palestra foi muito esclarecedora. E pessoal, eu queria, quem puder abrir a câmera, para a gente tirar aquela fotinho do nosso encontro online. E Tomé, você está convidado quando a gente estiver aqui no presencial, vim aqui conhecer o nosso campus em Sertãozinho. Irei mesmo tomar um café aí com vocês. Isso, vem conhecer aqui, a gente vai ser muito bem recebido. Gente, obrigado. Todos. Pode falar, Calef, enquanto isso. Gisele, pedir permissão para o Tomé para a gente poder mostrar o áudio, o vídeo da apresentação dele, porque nós estamos aqui em quase 30 servidores, muito provavelmente alguns vão contar para os outros o conteúdo da palestra, né? O professor Lucas já disse que vai falar com a NDE da mecânica, então da gente pedir permissão para o Tomé para poder usar o que ele nos proporcionou para os nossos colegas, é só isso. Eu já pedi, Calef, eu já me adiantei, eu falei para o Tomé, eu falei, vou gravar e a gente vai postar então. Mas sim, é muito interessante. E eu também, eu gravei aqui a tela, né, que a apresentação fica em tela cheia também. Eu vou compartilhar no meu canal do YouTube, tem até alguns outros vídeos lá, eu compartilho o link com vocês também. Isso, pode deixar, Tomé. Perfeito. Eu passo tudo para eles, tá bom? Obrigado. Gente, muito obrigado, bom resto de semana para vocês. Abraço.